autoridade de fiscalização? É a autoridade típica de uma auditoria, de um conselho fiscal, né, nas sociedades anônimas, e das inspetorias de segurança. Né, ela consiste em zelar pela observância de um conjunto de regras, verificando se a execução está sendo realizada de acordo com os regulamentos, normas ou planejamento em vigor. Então você tem algumas organizações que ela tem os órgãos, né, que fiscalizam todo o processo. Se nós pegarmos até auditoria de qualidade, né, então é um órgão que vem fiscalizar se os procedimentos, se as normas de qualidade estão sendo seguidas, né, dentro do processo produtivo. Há uma diferença fundamental entre fiscalização e controle. Fiscalização não é atividade de gestão, envolve apenas a autoridade de fiscalizar, ou seja, verificar se os procedimentos eles estão sendo executados de forma adequada. E já a parte de controle, né, ele é já muito mais de gestão. Então, é uma das funções do administrador inerente à autoridade de linha, envolvendo medidas corretivas cabíveis quando for o caso. No caso da fiscalização, eu também posso orientar, né, quanto a medidas de correção. O órgão de fiscalização tem que ter independência em relação ao órgão fiscalizado. Tá? Então é um erro muito grave subordinar. Controle de qualidade é o chefe de produção. Isso é óbvio. A auditoria é o chefe de contabilidade e o conselho fiscal é a presidência. Sempre o contrário. A auditoria é ele que está auditando, é ele que está fiscalizando. A área de controle de qualidade é ele que está auditando, é ele que está fiscalizando a área de produção. Então é totalmente errado quando você tem o contrário. Aqui tem uma representação gráfica da autoridade de fiscalização. Né? Então a gente tem aqui a autoridade funcional, você vê que ele é um pontilhado mais espaçado, né? Maior. E já a de fiscalização também é pontilhada, mas é um pontilhado mais fino. Inclusive você pode mudar a cor, né, da autoridade funcional para a autoridade de fiscalização, para o órgão fiscalizador. Já com relação à prestação de serviço, ocorre quando uma unidade organizacional presta serviço a outra unidade da mesma organização sem lhe estar subordinada. Esta prestação de serviço pode ser efetuada de forma automática e rotineira, como serviço de telefonia, limpeza, segurança. Hoje a gente já nem tem mais o office boy, né, mas seria a parte de correspondência também. Também pode ocorrer mediante solicitação específica, como no caso da manutenção corretiva e compras. Tem também o setor de manutenção nas grandes organizações com processo de serviço ou de produção. É um setor de prestação de serviço, que ele pode estar linkado aos diversos setores ou ter um setor em específico somente para isso. Quem se utiliza dos serviços é chamado de usuário ou cliente interno. Esses órgãos ajudam toda a empresa ou na parte delas. Utiliza-se o critério de departamentalização por serviço, agrupando um mesmo órgão, né, todos os serviços de determinado tipo. Então qual é a vantagem? Especialização das pessoas que irão executar o serviço. Olha, se eu tenho a parte de segurança, então a especialização deles é a parte de vigilância e segurança. Manutenção, inclusive a parte de manutenção ela pode ser dividida na manutenção predial, na manutenção de equipamentos, na manutenção de informática, dentro do mesmo setor. Então cada um vai cuidar da sua especialidade. Desvantagem, maior controle de serviços, porque você faz através de uma planilha, você consegue controlar a manutenção preventiva, da manutenção preditiva e a manutenção corretiva. Sendo a manutenção preventiva é aquela que você faz para que não aconteça eventualidades, nenhuma quebra. A preditiva é quando você vai pela vida útil da peça. Então a gente sabe que todo equipamento, toda peça, ela tem uma vida útil. E quando, por exemplo, quando você pega um carro novo e você vai na concessionária fazer as primeiras revisões,
eles fazem a revisão preditiva. Eles vão pegar uma peça, onde a vida útil dela, segundo o manual, né, já se esgotou, e vão trocar essa peça, estando ela boa ou não. Né? Então, a retirada dessa peça é em virtude da vida útil determinada pelo fabricante. Então, para que você evite eventual problema além daquele prazo. E a corretiva, né, acontece quando o problema acontece. Qual é a desvantagem? Aumento das necessidades de comunicação e coordenação, né, das atividades. Diversos órgãos passam a ter que se comunicar para que as atividades sejam executadas no tempo certo e da forma adequada. Né? Então você tem um plano de contenção. E às vezes todos os profissionais eles já estão ocupados na manutenção de outras áreas. Acontece uma eventualidade, você vai ter que aguardar, né, a liberação de um colaborador para que ele possa executar então essa atividade. Um exemplo, a gente pode dizer assim, cai um vaso com água, né, em um determinado setor. Se o setor não tiver nada que possa enxugar essa água, vai ter que solicitar ao pessoal da limpeza, entrar em contato com o pessoal da limpeza, esperar o pessoal da limpeza chegar para fazer a limpeza. Consideração sobre o serviço prestado. Então é preciso considerar custo, qualidade, né, e qualidade versus custos, a prioridade para a execução, a apropriação de custo desse serviço e o rateio desses débitos, né? Ou seja, quem é que vai se responsabilizar por essa área, por esse custo, né? Já que não tem como você determinar quem é que gastou o que e quando, muitas vezes, né? Então fica um pouco difícil, principalmente quando há uma manutenção geral. Quem é que paga por esse custo? Por isso que é importante você ter uma boa estrutura de custos organizacionais. Alternativas para organizar as unidades prestadoras de serviço. Você pode ter serviço descentralizado e executado pelo próprio usuário. Você pode ter uma unidade prestadora de serviço para cada departamento, né, tendo uma centralização parcial. Os serviços são totalmente centralizados em uma única unidade prestadora de serviço, e os serviços centralizados em uma única unidade central e também unidades descentralizadas, usado em grandes empresas para facilitar a coordenação e também em empresas descentralizadas geograficamente. Então aqui você tem um exemplo. Quando é descentralizado, então cada setor tem a sua unidade de serviço, por exemplo, fotocópia, né? Então cada setor ter o seu serviço de fotocópia. Aqui quando você tem cada departamento com uma unidade no departamento de prestação de serviço, por exemplo, secretária. Então você tem uma secretária para todo o setor. E você pode ter um setor centralizado que presta serviço para toda a organização. E você pode ter, né, um setor centralizado com as unidades descentralizadas. Você pode ter aqui uma unidade de manutenção, né, organizacional, e cada unidade, por exemplo, pegar informática, e cada unidade você tem um responsável pela área de TI, né, sendo ligada à área central. Relações múltiplas na organização. Então são pessoas ocupando determinada posição na organização. Ela pode manter vários tipos de relações formais. Um consultor jurídico, por exemplo, ele pode ser subordinado ao presidente, mantém com ele uma relação de assessoria. Caso tenha autoridade na consultoria, terá autoridade de linha em relação a eles. Poderá, né, ainda ter autoridade funcional para emitir normas jurídicas e serem seguidas por toda a empresa. E ele pode também ser solicitado a emitir parecer jurídico para outros órgãos da empresa, evidenciando então uma relação de prestação de serviço, né? Ele vai ter então 4 tipos diferentes de relações formais. Então ele vai ter a assessoria, ele vai ter a autoridade de linha, ele vai ter o serviço, ele vai ter a autoridade funcional. Então no primeiro caso eu estou como assessor, no segundo como autoridade de linha, no outro caso funcional e no último como prestação de serviço. Então às vezes você tem uma pessoa que tem mais de uma relação formal dentro da organização.